Os vasos sanguíneos, independente de artéria ou veia, eles têm uma estrutura semelhante. São constituídos pela túnica íntima, pela túnica média e pela túnica adventícia. A grande diferença entre as artérias e as veias é justamente a espessura da túnica média, que nas artérias podemos observar que ela é mais espessa do que nas veias, mas ambos possuem as mesmas regiões. Então, túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. É possível ainda observar nas artérias e nas veias de médio e grande calibre a presença de pequenos vasos denominados vasa vasorum, ou seja, é o vaso que nutre o vaso. No maior aumento, é possível observar a diferença entre a túnica média de uma artéria e a túnica média de uma veia. A túnica íntima é formada por um epitélio pavimentoso simples, cujas células recebem o nome de células endoteliais. Abaixo desse epitélio existe uma camada de tecido conjuntivo frouxo, bem delicada, que no caso aqui não é possível se observar, e seguida da lâmina elástica interna. Então, podemos dizer que a túnica íntima ela é formada pelas células endoteliais, pelo tecido conjuntivo delgado e pela lâmina elástica interna. Abaixo da lâmina elástica interna, nós vamos encontrar uma camada de células musculares lisas, entremeadas por lâminas elásticas. Se for uma artéria médio calibre, a predominância será de células musculares lisas, como é o caso aqui. Se for numa artéria de grande calibre, a predominância será de lâmina elástica. Por isso que nós chamamos as artérias de médio calibre de artérias musculares e as artérias de grande calibre de artérias elásticas. Separando a túnica média da túnica adventícia, nós vamos observar ainda a presença de uma lâmina elástica externa. Após a lâmina elástica externa, nós vamos ter a túnica adventícia, que pode se confundir com o tecido subjacente, formada por um tecido conjuntivo. Se a artéria for de grande ou médio calibre, nessa região nós vamos encontrar vasos sanguíneos, que são denominadas de vasa vasorum. Nessa lâmina de uma artéria de grande calibre, podemos observar a túnica íntima, formada por células endoteliais, por uma fina camada de tecido conjuntivo frouxo e a lâmina elástica interna. Abaixo da túnica íntima, nós vamos encontrar a túnica média, cuja predominância são as fibras elásticas ou lâminas elásticas. O conjunto de fibras elásticas vão formar as lâminas elásticas. Separando a túnica média da túnica adventícia, existe a lâmina elástica externa, que não está muito visível aqui nessa imagem. Na túnica adventícia, a predominância é de tecido conjuntivo e, como se trata de uma artéria de grande calibre, nós vamos observar a presença de vasos sanguíneos, que podem ser capilares, arteríolas, vênulas, e esses vasos sanguíneos nós vamos denominar vasa vasorum. Além das vasa vasorum, na túnica adventícia podemos observar os nervi vasorum. São feixes de fibras nervosas localizados na adventícia. Podemos diferenciar uma artéria de uma veia, além da espessura da túnica média, ainda podemos observar que o lúmen da veia ele é maior e as veias, conforme apresentado nessa imagem, é possível visualizar a presença de válvulas
tem a função de evitar o refluxo do sangue.